Eu quero entender melhor. Eleve suas mãos. Palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço. Porque venho da parte dele, foi ele que me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queiram sentar, querido povo de Deus, e os convido a repetir o que é o tema geral desta novena. Jesus misericordioso, Meu coração. Jesus misericordioso, Convertei o meu coração. Jesus misericordioso. Convertei o meu coração. O texto de João continua sua narrativa dentro dos sinais da manifestação do poder de Jesus. Nesta semana, quem participou de todas as celebrações, ou faço memória, João mostra dois sinais de cura, de encontro, e depois o evangelista João começa a falar sobre a identidade de Jesus Cristo. Aquele que foi enviado pelo Pai. Aquele que tudo faz de acordo com a vontade do Pai. E aquele que não se dispõe, não tem o propósito de querer agradar. Aqui começa exatamente os pontos de discrepância. Jesus não tem a pretensão de ser benquisto. A sua mensagem é original. A sua mensagem é desafiadora. E ele sabe que pela originalidade, pela radicalidade, a quem o seguiria, a quem o abandonaria, a quem o amaria e a quem o odiaria. E Jesus, João nos coloca num cenário de tomadas de partido. Não dá para ficar em cima do muro, não dá. É muito politicamente correto ficar em cima do muro. É sério. Dentro e fora da igreja.
dentro e fora da igreja. É bom a gente ficar em cima do muro e ver a banda passar. Mas aquilo que é politicamente correto, dentro e fora da igreja, não se aplica na fé. Digo isso porque nós estamos vivendo uma fase, muita gente, quem tem um olhar mais crítico, um senso crítico, de perceber a renúncia do Papa, a nomeação do novo Papa Francisco. Mas aqui não venho para falar e também não falaria. Tenho às vezes dito no rádio, me colocado e fazendo um pouco essa contextualização, que é boa. Mas você percebe que é interessante que ao nos posicionarmos, ao tomarmos uma posição na nossa vida, nós acabamos tomando partido. E acabamos estando com amigos e naturalmente criando inimigos. Digo isso porque às vezes, e quarta-feira, por várias razões, no grupo de oração eu não consegui terminar, não vem ao caso, retomarei nessa quarta, aquele momento que eu pedi, leve o nome dos seus inimigos, que nós vamos fazer um momento penitencial. Ontem quem estava na adoração do Santíssimo, não sei se alguém estava, foi penitencial. Quinta-feira que vem será penitencial. Digo isso porque às vezes nós queremos uma situação, eu não quero ter inimigo. Claro, ninguém quer. Não é bom ter, mas é natural ter. Por quê? Porque Jesus, ele podia ir no banho-maria. Jesus podia começar a adaptar sua palavra para agradar a todos. Quem for participar comigo na missa de domingo, ou acompanhar pela TV Paraná, ou for acompanhar pela TV Evangelizar Terceiro Milênio, vai perceber que Jesus se viu encurralado num beco sem saída e tomou uma posição um tanto inusitada, junto com a pecadora na praça pública, mas isso é outro assunto. É impressionante nós percebemos que Jesus não ficou muito preocupado, o que é que vão pensar se eu agir assim? Ele apenas tinha algo que ele prestava conta, se eu estou ou não sendo realmente o porta-voz do meu Pai. Os textos de ontem e de hoje, eu os vejo por essa ótica. Jesus não preocupado em agradar, não preocupado em ser um homem popular, não preocupado em passar a mão, ele não estava preocupado com isso. A preocupação de Jesus era única. Eu vim, faço como meu Pai pediu, busco ser fiel, escutava a Deus, passava noites em oração, pedia essa liberdade que ele tinha para ter esse discernimento, o discernimento de Jesus nas horas difíceis, com pedra na mão, querendo jogar ele do precipício, colocando ele em armadilhas, sofismas. Esse discernimento é fruto de oração. Às vezes nós nos desgastamos demais, repito, nós nos consumimos demais em querer agradar a todos, em querer ficar em cima do muro. Meus irmãos, primeiro, somos ou não cristãos? Somos. Temos uma fé? Temos. O que diz essa fé? E quem é a motivação dessa fé? Jesus. E a partir do momento que nós vamos condicionando a nossa vida para Jesus Cristo, amigos aparecem, mas muito mais inimigos. Não tenhamos medo. Se você olhar dos 150 salmos
dos 150 salmos, são raros os salmos raros que não tem uma frase, uma prece que diz: Deus, protegei-me dos inimigos, os inimigos me armam ciladas, protegei-me contra o mal. É sinal, como diz um salmo, que quando plantamos, às vezes choramos, mas quem planta a semente da palavra e da verdade, volta recolhendo feixes de alegria e de felicidade. Jesus tinha que andar meio que às escondidas, porque queriam prendê-lo e matá-lo. A primeira leitura, nesse contexto que estou apresentando, olhando para Jesus misericordioso, nessa decisão que nós vamos ter que tomar. Nós podemos adiar uma decisão, nós vamos ter que adiar, nós vamos adiando. Eu quero lembrar de Santo Expedito, que para mim é o patrono, eu estabeleci como patrono dos ansiosos, porque ele sempre dizia: eu vou me converter. E vinha um corvo e dizia: hoje não, amanhã, amanhã. Bom, aqui no Brasil, não sei se os mais antigos falavam, tinha o curiango, né? E o canto dele parece: amanhã eu vou. É verdade, o curiango é um pássaro. Se escutar o curiango cantar, parece que ele está falando amanhã, amanhã. Parece que a gente vive o amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu me converto, amanhã eu mudo de vida, amanhã eu começo, amanhã eu vou mudar. Chega uma hora, por decisão própria, involuntária, por atrição, por contrição, que quer dizer por medo, o medo da morte, o medo do diabo, que é atrição, não é a melhor forma da conversão, mas é uma forma, nos leva à conversão. Por contrição, ou às vezes no perigo de morte, nós vamos ter que tomar um partido. A primeira leitura da sabedoria diz: feliz aquele que é reto em Deus. Porque aqueles que não são retos, eu digo aqueles que ficam em cima do muro, e nós somos tendenciosos nisso. Nós somos tendenciosos a sermos politicamente corretos. Cuidado, porque para uma pessoa injusta, a justiça incomoda. Cuidado, diz a sabedoria, porque o nosso modo de agir acaba se abrindo a uma transgressão da lei. Nos tornamos indisciplinados na lei. Indisciplinados, é o contrário. Enquanto a disciplina, verdade, o que é o jejum, o que é a abstinência, o que é, por exemplo, vocês acabaram de rezar, contemplar o Cristo padecente na via sacra, tudo isso é um disciplinar-se para Deus. O contrário disso é indisciplina. Significa termos os pensamentos volúveis. Percebe que um caminho que vai para a santidade é um caminho de regramento, é um caminho disciplinado, é um caminho de limites, não de limites à toa, limites pelo Evangelho. Quem está buscando a Deus, Jesus, o exemplo, existe balizas. Eu posso ir até aqui, porque se eu passar disso, eu passo do meu limite de segurança, de santidade. É um caminho de santidade, é um caminho de disciplinamento, é um caminho de regramento dos pensamentos. Os nossos pensamentos não podem estar à vontade. Temos que policiar, porque um pensamento, aqui eu não vou entrar, mas
um pensamento ele vai se tornando obstinado, uma obsessão, e se torna ação. Nossa, mas começa com um pensamento? Verdade. Se você fica batendo demais num pensamento, se você dá vazão aos pensamentos ruins, maledicência, mal dos outros, dá um exemplo, sobre um trauma, sobre um problema, quanto mais você pensa, mais tua mente se foca, teu espírito se foca, e isso vai se tornando uma obstinação, uma obsessão, que não deixa de ser um dos aspectos também do inimigo. Também é uma forma de manifestação do inimigo. A mais leve, mas é. A vida e os caminhos se tornam tortuosos. Você percebe que quando você vai para o caminho de Deus, você vai para um caminho mais reto. Se você se desvia de Deus, toda encruzilhada é sempre uma difícil escolha, e as nossas escolhas acabam sendo equivocadas. O caminho largo, o caminho estreito, o caminho mais fácil, nem sempre o caminho certo. Por isso, eu estou colocando à luz de Jesus Cristo uma compreensão do livro da sabedoria. Jesus, o modelo das escolhas. E desde que acordamos até dormir, nós não vivemos fazendo escolhas. Todo dia, toda hora, todo momento, escolhas e escolhas e escolhas. E as nossas escolhas, se não forem direcionadas, nos levam à infelicidade. Eu não diria ao sofrimento, eu digo infelicidade. Nos levam à frustração, nos levam a um vazio. Por mais que Jesus estava sendo perseguido, por mais que Jesus estava jurado de morte, por mais que Jesus tinha N inimigos, ele tinha uma paz interior. Por quê? Porque ele estava em profunda sintonia com o Pai. E nada lhe tirava disso. Nada lhe tirava essa certeza: faço o que o Pai me mandou. Ainda sabedoria. O ímpio é capaz de tomar o caminho das impurezas. É capaz de se vangloriar. E é de fato levado a uma vida vergonhosa e uma morte desonrada. O que é a desonra? Viver para nada. O que é uma vida vergonhosa? Não é uma vida cheia de títulos e bens. Isso não é uma vida que podemos dizer o exemplo. Pode ser, mas uma vida honesta, mesmo que simples, é uma vida honrada. É uma vida coerente. E ninguém peca na simplicidade. A simplicidade é uma grande virtude. A pior coisa é nós permitirmos ter uma vida vergonhosa e uma morte inútil. Queridos irmãos e irmãs, por fim, aquele que não quer levar Jesus a sério, quando se perde a fé. Ontem eu fui na reunião do setor centro, no Bom Jesus. Eu ia dar carona para um padre. Um esposo me chamou e disse: minha mulher está aqui. E ela tentou o suicídio ontem. Fala com ela.
Primeira coisa que ela disse: eu perdi a fé. Eu não diria isso. Ela fez esse diagnóstico equivocado. Na verdade, é o começo de um derrotismo, de uma baixa autoestima, um problema mais sério. São várias formas que ela precisaria de ajuda para cura psicoespiritual. Mas você percebe que quando você perde a fé, dá vontade de desistir. Se você perde a razão do seu viver e cai numa vida desonrada, desonesta, vergonhosa, quando você perde o referencial, quando se fica em cima do muro, quando você vive para agradar os outros, quando você vive para ser eticamente, politicamente correto, fino na etiqueta, mas tosco na santidade, nós colocamos em risco perder a noção da eternidade, perder a noção do prêmio que nos é reservado, se puros formos como Jesus o foi. A palavra de Deus termina essa semana, nos deixando diante de algumas escolhas a serem feitas. Nos coloca nu e cruamente um posicionamento a ser tomado. Diante de tudo que foi dito, eu não. O Evangelho e o livro de sabedoria. Você vai ter que fazer suas escolhas. Nós vamos ter que fazer o nosso caminho. Nós vamos ter que pedir o discernimento do Espírito Santo para que Ele nos mostre